Olá pessoal, de volta aqui com nossas aulas de matemática. Desta vez a gente vai trabalhar com o plano cartesiano ortogonal. Vamos lá? Bom, o plano cartesiano ortogonal é este sisteminha aqui de retas perpendiculares. Eu tenho uma reta na horizontal e outra reta na vertical, tá ok? Esta reta na horizontal é a chamada eixo das abscissas. Abscissas. E aqui é o eixo das ordenadas. Tá? Então, no eixo X e o eixo Y, eu vou marcar agora alguns pares ordenados. Ou, tá certo? Pontos. Tá ok? Pares ordenados ou pontos. Mas volta aqui só para lembrar uma coisa. No centro do sistema cartesiano ortogonal, o x e o y valem zero, tá certo? À medida que eu ando para a direita, o meu x fica positivo. À medida que eu ando para a esquerda, ele fica negativo, tá bom? No eixo y, aqui é zero. Se eu subir, fica positivo. Se eu descer, fica negativo, tá ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar marcando o ponto A. O ponto A. Lembrando o seguinte, o ponto, pessoal, é um par ordenado. Então ele tem uma coordenada x e uma coordenada y. Então ele tem uma abscissa, ele tem um x e tem um y. Então, quem é o x aqui do ponto A? 0. Quem é o y do ponto A? 0. Quem é o x do ponto D aqui? 1. Quem é o y? É 4. Tá ok? Então vamos marcar. Vamos lá. Ponto A, x vale 0 e o y vale 0. Quando que o x vale 0? No centro, né, pessoal? Na origem do sistema, tá? Então o x vale 0, o y também vale 0. Então tá aqui o ponto A. O ponto A tá aqui. Tá aqui o ponto A. Esse é o ponto A. Vamos marcar o ponto B. O ponto B, o x vale 1 e o y vale 2. Então vamos lá. X vale 1. X vale 1 e o y vale 2. Então tem que achar o 2 lá em cima. Eu andei para a direita. Uma casa e para cima duas casas. Então olha só. Eu ando para a direita uma casa e para cima duas casas. Primeiro eu ando o x, depois eu ando o y. Então olha só. Eu ando uma casa para a direita porque o 1 é positivo e subo duas casas porque o 2 é positivo. Subindo é positivo, descendo é negativo. Então está aqui o outro ponto. Esse aqui é o ponto B. Ponto B. Ponto B. Está aqui o ponto B. Vamos marcar o ponto C. Menos 1, 2. Menos 1 é x. Então eu ando uma casa para a esquerda e 2 é no y, é positivo. Eu subo duas casas. Então vamos lá. Menos 1, 2. Menos 1, andei para a esquerda. E 2 tem que subir. Então tá aqui o ponto C. Esse é o ponto C. Então tá aqui, já marquei o A, o B e o C. Tá certo ou não? Vamos lá. Ponto D. 1, 4. 1, 4. Então olha só. 1, 4. Então ele tá lá em cima. Então tem que subir. Ele passa por aqui e vai parar aqui. 1, 4. Esse é o D. Esse é o meu ponto D. Tá? Bom, ponto E, menos 3, menos 2. Menos 3 é x. Então eu ando 3 casas para a esquerda e menos 2 é y. Então eu desço duas casas. Então olha só. Vamos lá. Ponto E, menos 3. 1, 2, 3. E o y é menos 2. Então desce. 1, 2. Então vai ficar assim, ó. O menos 3 unido com o menos 2. Então ele vem para cá. Que é o E. Ponto E. Ponto F, 2 e menos 1. Ponto F, 2 e menos 1. Então vamos lá. 2 e menos 1. 2 para a direita, 1, 2. E menos 1 para baixo. Esse é o F. O F está aqui. Pronto. Vamos marcar agora o G.
menos 3, 4. Menos 3, 4. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4 é para cima. Então ele está lá em cima. Então vamos lá. Sobe. Menos 3. Anda 3 casas para a esquerda, no X. E anda 4 casas para cima. Porque o Y é positivo. Então aqui está outro ponto, que é o ponto menos 3, 4. Esse é o G. G. Pronto. H05. X0. X0 está aqui, ele não se desloca. O 5 é o Y, então sobe 2 casas. Então, o X não se desloca porque é 0, mas o Y sobe 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. 5, então está aqui. Que ponto é esse? É o H. Esse é o H. E o I é menos 4, 0. Então eu ando para a esquerda 4 casas. 1, 2, 3, 4. E o 0 é o Y. Então não, ele não sobe nem desce, porque ele é 0. Então ele fica aqui. Então esse é o ponto I. Então pronto, é assim que funciona a marcação de pontos no sistema cartesiano ortogonal. Agora a pergunta é a seguinte. Como é que eu calculo a distância entre esses pontos? A distância entre esses pontos. Vamos ver o primeiro caso aqui. Olha esse ponto C e esse ponto B. O C e o B. Eles têm a mesma ordenada, que vale 2. Tá certo ou não? A mesma ordenada, vale 2, o mesmo valor de y. Então a distância entre eles é a distância entre menos 1 e 1. Quantas casinhas tem entre menos 1 e 1? São 2 casinhas. Então nesse caso é fácil. Quando eles têm a mesma ordenada, a distância entre eles é a distância entre os valores de x. Basta você contar as casinhas. Ok? Ou fazer 1 menos menos 1. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, que dá 2. Então são 2 unidades a casa. Tá ok? Outra, como é que chama? Outra situação é quando eles têm a mesma abscissa. Por exemplo, o ponto B e o ponto D. A abscissa é 1. Tá certo? A distância entre eles, então, será a diferença das ordenadas. 4 menos 2, 2. Tá ok? 4 menos 2 dá 2. Tá bom? Agora, qual será a distância entre o ponto G e o ponto C? O ponto A e o ponto B? É o que nós vamos ver agora. A fórmula da distância entre dois pontos, que serve para calcular a distância em qualquer caso de posição dos pontos no sistema cartesiano ortogonal. Vamos lá? Então vamos lá, galera. Vamos então calcular a distância entre dois pontos. Entre dois pontos no sistema cartesiano ortogonal. Vamos calcular a distância entre dois pontos no sistema cartesiano. Vamos lá. Então tá aqui, eixo x, eixo y. Suponha que eu tenho dois pontos, o ponto A e o ponto B. Bom, o ponto A, ele tem a abscissa xa e ordenada ya. O ponto B tem a abscissa xb e ordenada yb. A distância entre esses dois pontos é isso aqui, ó. Eu quero essa distância aqui, ó. Ok? Eu quero essa distância. Isso aqui é meu D. A distância entre esses dois pontos. Bom, vamos lá. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou desenhar aqui, pessoal, vê se tu consegue enxergar. Um triângulo aqui, ó. Aqui e aqui, ó. Esse triângulo é um triângulo retângulo. Né? Esse triângulo é um triângulo retângulo. Aqui é um cateto, aqui é outro cateto, e a distância é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Bom, quanto é que mede esse cateto? Esse cateto, pessoal, é xb menos xa. Isto é esse pedacinho aqui. Ó. Quanto é que é esse pedacinho? É xb menos xa. É xb menos xa. Então esse pedacinho aqui é xb menos xa. Este é o cateto. E este cateto aqui? Este cateto, pessoal, é yb menos ya. Isto é, ele é esse pedaço aqui. Ó.
Daqui para cá ele é YB. E daqui para cá ele é YA. Se eu quero esse pedaço, eu tenho que pegar o YB menos YA. Então isso aqui é YB menos YA. Então eu tenho um triângulo retângulo, tá ok? Em que um cateto é XB menos XA e o outro cateto é YB menos YA. Pronto. Isso aqui é a minha hipotenusa. E num triângulo retângulo, vale dizer o seguinte: D ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado, é igual a XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. O que é isso? Teorema de Pitágoras. Bom, então D ao quadrado é igual a isso, só que eu quero D. Então o D, que é a distância entre os dois pontos, será igual a raiz quadrada de quem? XB menos XA ao quadrado mais YB menos YA ao quadrado. Então pronto, está resolvido aí. Esta é a formulinha que eu utilizo para calcular a distância entre dois pontos. Ok? Vamos fazer uns exemplos para você entender. Ok, pessoal, então vamos lá. Olha só, calcule a distância entre os pontos A e B. Letra A, o ponto A tem coordenadas 1, 8 e o ponto B coordenadas 4 e 12. Bom, primeiro eu vou identificar quem é o meu XA e quem é o meu YA. Tá aqui, ó. XA é 1 e o YA é 8. Quem é o XB? XB é 4 e o YB é 12. Bom, a minha formulinha da distância manda eu fazer XB menos XA ao quadrado. Não é isso? Então vamos lá. Então D é igual a raiz quadrada de quem? XB menos XA. Quem é o XB? 4. Quem é o XA? 1. Então vai ficar 4 menos 1 ao quadrado. Mais YB menos YA. Quem é YB? 12 menos o YA. 8 ao quadrado. Portanto, D é igual a raiz quadrada de 4 menos 1 dá 3 ao quadrado, dá 9. Mais 12 menos 8 dá 4 ao quadrado, 16. 16 mais 9, pessoal, dá 25. Então eu tenho raiz quadrada de 25 e você sabe que isso aqui dá quanto? 5. Então calculei. A distância entre os pontos A e B no sistema cartesiano ortogonal vale 5 unidades, tá ok? Pronto. Vamos à letra B. Mesma coisa, identifique quem é o XB, quem é o XA e o YA. Identifique quem é o XB e o YB e jogo na formulinha. Então vamos lá. XA é 2, YA é menos 3. XB é 7 e YB é menos 15. Vamos jogar na formulinha. Então D, vamos lá, D é igual a raiz quadrada de XB menos XA. XB menos XA. XB menos XA é 2 ao quadrado. Mais YB menos 15 menos YA. Presta atenção, que é isso que você costuma errar. O YB é menos 15. O menos é da fórmula. Eu tenho que fazer um menos YA. Só que o YA é negativo. Então menos com menos fica o quê? Mais. Então olha só, mais 3 ao quadrado, mais 3 ao quadrado. Tá ok? Portanto, então, deixa eu arrumar essa pontinha aqui para ficar bonitinha. Senão vai ficar feio aqui. Ao quadrado, fecha a raiz lá na frente. Tá ok? Bom, D é igual a raiz quadrada de 7 menos 2, pessoal. 7 menos 2 dá 5. 5 ao quadrado, 25. Mais menos 15 mais 3 dá menos 12 ao quadrado, 144.
144. Pessoal, quanto é que dá 144 mais 25? 169. Raiz quadrada de 169. 169. Quanto que é a raiz quadrada de 169, pessoal? É 13. Pronto. Então, a distância entre os pontos A e B no sistema cartesiano ortogonal é quanto, pessoal? 13. Ok? Ok, pessoal, vamos lá. Determine o perímetro de um triângulo cujos vértices são os pontos 0, 2, 3, 5 e 9, menos 1, no plano cartesiano. Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos marcar esses pontos só para a gente visualizar esse triângulo. Ele quer o perímetro do triângulo e aqui são os vértices dele. R, 0, 2. 0, 2, x igual a 0, y igual a 2. X igual a 0, y igual a 2. Então andou duas casinhas para cima. Está aqui o R. O R está aqui. S, 3, 5. 1, 2, 3 e 5 para cima. Então vamos lá. 3 na horizontal e 5 na vertical. 1, 2, 3, 4, 5. 5 na vertical. Então está aqui o ponto S. Ponto S está aqui. Ponto T, 9 na horizontal e menos 1 para baixo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e menos 1 para baixo. Então está aqui. Ok. Pronto. Aqui o ponto T. Ponto T está aqui. Então o que acontece? Ele quer o perímetro desse triângulo aqui. Está aqui meu triângulo. Meu triângulo é esse aí. Ele quer o perímetro desse triângulo aí, ó. Bacana? Como é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular a distância desse ponto para esse ponto, a distância desse ponto para esse ponto e desses dois aqui. Então, eu tenho que calcular a distância RS. Vamos lá. Eu tenho que calcular a distância R para S. Eu tenho que calcular a distância de S para T. A distância de S para T, né? De S para T e a distância de R para T e a distância de R para T. Depois que eu fizer isso, basta somar para ter o perímetro. Né? O perímetro é a soma dos lados. Então vamos calcular a distância de R para S. R para S. R para S é raiz quadrada de XB menos XA, R para S. Quem está fazendo o papel de XB aqui? É o X do S. Então fica 3 menos 0, 3 menos 0 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. 5 menos 2 ao quadrado. Então isso aqui vai dar a raiz quadrada de 9, 3 ao quadrado dá 9, 5 menos 2 dá 3 ao quadrado também dá 9. Então ficou 9 mais 9. Da raiz quadrada de 18, né? Raiz quadrada de 18. Deixa quieto aí, depois a gente arruma esse 18 aí. Distância de S para T. Distância de S para T. Então, raiz quadrada de S para T. São esses dois pontos. Então, fica 9 menos 3. 9 menos 3 ao quadrado. Mais menos 1 menos 5 ao quadrado. Menos 1 menos 5 ao quadrado. Então, isso aqui vai dar raiz quadrada de 9 menos 3 dá 6, ao quadrado dá 36. 36, mais menos 5 com menos 5, menos 1 com menos 5 dá menos 6 ao quadrado também dá 36. 36. 36 mais 36 dá 3, 3, 6, 7, 72. Raiz quadrada de 72. Raiz quadrada de 72. Deixa quieto aí. Deixa quieto aí. DRT. DRT. Vamos lá. Raiz quadrada de... Bom,
RT. R e T. 9 menos 0 ao quadrado mais menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 ao quadrado. Isso aqui é raiz quadrada de 9 menos 0 dá 9 ao quadrado 81. Mais menos 3 ao quadrado dá 9. 81 com 9. 81 com 9 dá 90. Raiz quadrada de 90. Raiz quadrada de 90. Ok? Bom, vamos dar uma arrumadinha nessas raízes. Vamos dar uma arrumadinha nessas raízes aí. Vamos pegar o raiz de 18. Raiz de 18, pessoal, olha só. Vamos lá. DRS. Vamos passar para cá. DRS é igual a raiz de 18. Só que raiz de 18 eu posso escrever ela assim, ó. 3 ao quadrado vezes 2. Eu fatorei o raiz de 18, né? 3 ao quadrado dá 9, vezes 2 dá 18. Esse 3 ao quadrado pode pular para o lado de fora, então fica 3 raiz de 2. 3 raiz de 2. Ok? Agora o DST. DST. DST é 72. Então vamos lá. 72, vamos fatorar ele aqui no cantinho. 72 por 2. Quanto é que dá 72 por 2? Dá 3 vezes 2, 6. Que dá 1, 12. Vai dar 36, né? 36. Dá por 2 ainda? Dá. 36 por 2 dá 18. 18 por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Então, na verdade, 72 eu posso escrever como 2 ao cubo. 2 ao cubo, que é 2 ao quadrado, vezes 2, vezes 3 ao quadrado. Vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 2 e 3 ao quadrado. Esse 2 ao quadrado e esse 3 ao quadrado eu posso tirar para o lado de fora. Então vai ficar 2 vezes 3 raiz de 2. 2 vezes 3 vai dar 6 raiz de 2. 6 raiz de 2. Tá ok? Agora, o DRT é raiz de 90. Então vamos fatorar o 90 aqui. 90 sobre 2, ele dá 45. Por 3, ele dá 15. Por 3, ele dá 5. Por 5, ele dá 1. Ah, então vai ficar assim, ó. DRT, DRT, né? DRT é igual a raiz quadrada de quem? 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 vezes 3 ao quadrado vezes 5. Bom, o 3 ao quadrado eu posso tirar, fica 3 e o 2 e o 5 ficaram presos. Então fica 3 vezes raiz de 10. Ok? Então, fatorando, o DRS dá 3 raiz de 2, o DST dá 6 raiz de 2 e o DRT dá 3 raiz de 10. Portanto, o perímetro será o quê? 3 raiz de 2, 3 raiz de 2, mais 6 raiz de 2, mais 3 raiz de 10. Portanto, eu vou ter 3 com 6, 9, 9 raiz de 2, mais 3 raiz de 10. Unidades de comprimento. Então tá aí resolvido o probleminha. Tá certo? Bom, o que eu tive que fazer? Calcular o perímetro de um triângulo. Eu marquei os pontos para você poder visualizar o triângulo, mas o perímetro é a soma dos lados. O que eu tive que fazer? Calcular a distância entre os vértices desse triângulo. Aí eu somei. Tá ok? Beleza? 9 raiz de 2 mais 3 raiz de 10 unidades de comprimento. Então, probleminha bacana aí para ser cobrado em prova.